Será que Maria teve outros filhos além de Jesus? O que é que diz a Bíblia sobre isso? Jesus teve irmãos? Maria teve uma família, construiu uma família com José? Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Diz assim: E falando ele, Jesus, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Ou seja, quando Jesus estava ali pregando à multidão, eis que chega lá fora sua mãe e seus irmãos. O texto fala da mãe e dos irmãos, certo? E disse-lhe alguém que estava ali: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ou seja, eis que está ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem conversar contigo, que querem falar com você. Porém, ele, Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então Jesus interroga ele, e estendendo a mão para os discípulos, não para os irmãos. Veja que há uma diferença aqui. Muitos dizem que o texto está falando de irmãos na fé, quando se refere a Maria, ao dizer que estava lá fora sua mãe Maria e seus irmãos. Alguns dizem que nesse texto, e em outros textos da Bíblia, está se referindo aos irmãos espirituais, ou a primos, que eram chamados também de irmãos, segundo eles, nas Escrituras. Mas o texto destaca muito bem aqui as duas coisas: irmãos e discípulos. De um lado, os irmãos que vieram junto com Maria, sua mãe, e do outro lado, os discípulos que estavam ali ao redor de Jesus, quando ele aponta para eles e diz o seguinte: Eis aqui, não ali, lá fora, minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então veja aqui, no texto fica claro que Jesus estava falando dos discípulos que estavam ali ao redor, junto da multidão, ouvindo o sermão, ouvindo as pregações, as palavras de Jesus, e que lá fora vem sua mãe e seus irmãos, não discípulos, não irmãos na fé, mas irmãos segundo a carne, que vieram com sua mãe Maria e que pretendiam falar com ele. Então Jesus pergunta àquele homem, ele interroga, dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus, ele aproveitava daquela ocasião para anunciar o reino de Cristo. Ele sempre usava de parábolas, ele sempre aproveitava de qualquer espaço para poder anunciar o reino de Deus. Então ele faz aqui uma comparação dos irmãos segundo a carne e dos irmãos segundo o Espírito, mostrando que irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, segundo esse texto, fica claro que Jesus teve irmãos segundo a carne, os que vieram com Maria, e irmãos segundo o Espírito, filhos de Deus, que são os discípulos e todos aqueles que fazem a vontade de Deus.